Quando eu chego aqui e falo com vocês que as coisas no Rio de Janeiro estão voltando ao normal, é a grande realidade, torcedor vascaíno. Pois se nos anos anteriores, ano passado, ano retrasado e nos anos que antecederam a esses, o Flamengo entrava para jogar contra o Vasco como grande favorito, hoje a história é outra. E falo mais, é completamente diferente. E quem diz isso não é apenas eu ou qualquer torcedor vascaíno, é a própria imprensa desportiva. Pois ontem muitos veículos de comunicação, páginas, grandes inclusive veículos de imprensa falaram sobre esse clássico dos milhões. Um clássico que para eles será muito equilibrado. E diferente do que acontecia nos últimos anos, hoje o Vasco é até visto como grande favorito. Realmente, torcedor vascaíno, as coisas, volto a repetir, estão de fato voltando ao normal e a imprensa hoje se rende ao gigante da colina. Se rende ainda não, mas está em processo de rendimento. É claro, a gente vai falar sobre isso, pois é algo que interessa, é algo que anima, é algo que realmente confirma que nós estamos no caminho certo, que o nosso Vasco da Gama está voltando a trilhar grandes rumos e além disso também muitas outras novidades. Falaremos sobre a entrevista do Andrei Santos à Vasco TV, o atleta muito animado com essa partida do próximo domingo, com o seu retorno ao Vasco. A expectativa inclusive é que ele já nesse próximo domingo entre como titular no sistema do técnico Maurício Barbieri e falar também uma informação exclusiva com o Luciano Jubá, hoje um dos grandes destaques e atacantes do Sport Clube do Recife. A atleta não permanece. Ontem trouxemos aí informações sobre um possível oferecimento do atleta ao Cruz Maltino. A gente vai trazer novidades aqui importantes em um contato que tivemos ontem com o empresário do jogador. Porém, é claro, torcedor vascaíno, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. É um grande prazer ter você aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Moretti e esse é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, se você ainda não é inscrito no meu canal, ou aliás, no nosso canal, tem um grande problema. Pois se você é Vasco e se você ainda não é inscrito, tem aí nesse meio do caminho algum problema que você soluciona muito rápido e você quer que eu te ensine como solucionar, é só você vir aqui embaixo e se inscrever no meu canal, que isso daí vai ser solucionado rapidinho. Com todo respeito, de verdade, ajude o vascaíno que está aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, trazendo informações do Vasco a vocês. Queremos muito, gente, chegar aos 90 mil inscritos. E agora eu posso falar, faltam menos de 2.500. É muito pouco. Eu tenho certeza que se você aí se inscrever e outros se inscreverem, a gente rapidinho consegue chegar nessa meta. Então não saia desse vídeo sem se inscrever, não saia desse vídeo sem ativar aí o seu sininho de notificação para que os nossos vídeos cheguem até você. E não saia desse vídeo principalmente sem deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, pois ele é essencial para a divulgação do nosso conteúdo. Não deixe de deixar o seu like. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E, gente, sinceramente, antes de entrar no assunto, né, sobre Vasco e Flamengo, sobre a entrevista do Andrei Santos, eu quero falar aqui rapidamente sobre a situação exatamente do Luciano Jubá. Com a informação desse atleta que realmente movimentou muito a tarde do torcedor vascaíno ontem e a noite do torcedor vascaíno na quarta-feira. Informações que tivemos é que o Luciano Jubá não iria permanecer no Sport Clube do Recife. Ou, aliás, a informação que tivemos é que o nome dele teria sido oferecido por meio de empresários, não foi divulgado qual seria o empresário. Essa notícia veio lá através do canal Atenção Vascaínos do nosso grande amigo e jornalista Flávio Dias. E ontem, através de algumas apurações, tivemos algumas outras confirmações. Quais são essas confirmações sobre o Luciano Jubá? Informações é que alguns clubes estariam de fato interessados na contratação do atleta. Dentre eles, Cruzeiro, Bahia, Botafogo e Vasco da Gama. Esses 4 clubes aqui do Brasil estariam de olho no jogador e alguns outros clubes do futebol de fora, futebol internacional, não especificado se é da Europa, se é da Índia, se é da Arábia, se é do continente o Oriente Médio, não temos essa informação, mas há clubes do futebol brasileiro e de fora do Brasil interessados na contratação desse jogador que hoje é um dos grandes destaques do esporte, com apenas 23 anos, tem 14 jogos na temporada, 7 gols e 6 assistências. Então, realmente são números impressionantes, números que chamam a atenção de qualquer pessoa.
E exatamente por esse motivo o Vasco se interessou. E qual a informação que nós temos? O Luciano Jubá, gente, tem contrato com o Sport até apenas o meio do ano. Chegou no meio do ano, ele estará livre no mercado. E nesse momento, inclusive, o Luciano Jubá já pode assinar um pré-contrato com qualquer jogador. Essa é a informação que nós temos. E falo até mais. Segundo informações que temos em mãos, o Luciano Jubá não quer permanecer no Sport Clube do Recife. Isso é o que vem sendo passado para nós através de algumas fontes, que é hoje o desejo do Luciano Jubá buscar um novo clube para a sua carreira, até pelo grande início de temporada que vem tendo e principalmente por o Sport estar na Série B e, é claro, o jogador ter o desejo de disputar uma competição de mais nível, de fato, uma Série A do Campeonato Brasileiro. Inclusive, tivemos aí confirmações que realmente o Rafael Normadi, através da página central da ilha, que é o empresário do jogador, confirmou, abre aspas, ele tem vontade de sair, mas desde que o clube receba algo. Ele ama o clube, não quer que o Sport fique sem receber e já tem time de Série A conversando com o Sport sobre a situação dele. Quem disse isso foi o próprio Rafael Normandi. E a gente, para esclarecer ainda mais essa situação, entrou em contato com ele ontem. E qual a informação que o Rafael nos passou? A informação que temos, inclusive, já até para adiantar a vocês, é que dentre Vasco, Bahia, Cruzeiro e Botafogo, o Botafogo é o clube que realmente nesse momento tem situações mais avançadas. É o clube que sinalizou com uma proposta pelo ponto esquerda, mas ainda não chegou a avançar, formalizar algo e estar aí em negociações. Mas tem realmente um interesse muito grande pela contratação do Luciano Jubá, diferente de Vasco, Cruzeiro e Bahia, que apenas monitora. Porém, ontem, como a gente trouxe, eu entrei em contato com o Rafael Normadi. Troquei uma ideia com ele muito curta pela parte da noite e pretendo ainda hoje conversar mais a fundo sobre ele, qual é a situação do Luciano Jubá. E ele me passou, ele falou, posso te antecipar aqui sem problemas. E seguiu assim, que vem recebendo sondagens de vários clubes, tanto do futebol brasileiro, quanto também do futebol de fora do país, como a gente deixou bem claro a vocês, e que de fato houve uma consulta por parte do Vasco da Gama. Porém, mesmo diante disso, a situação não avançou a ponto de ser oficializado, chegar a uma proposta à mesa do empresário via Cruz Maltino. Ele deixou bem claro, uma conversa foi iniciada, mas por enquanto sem avanços. E ainda me confirmou, clube tem interesse, entendeu a situação do Luciano Jubá, mas ainda não oficializou nada. Então, gente, cravo aqui a vocês em uma conversa. Para quem me acompanhou durante toda essa janela de transferências sabe a seriedade que eu sempre tive no meu trabalho, principalmente quando se trata de apurar uma informação. E ontem eu fui buscar novidades aí sobre o Luciano Jubá e consegui essa daqui para vocês. Que de fato o Vasco foi até o jogador, o Vasco buscou informações sobre o Luciano Jubá, foi passado tudo ao Vasco da Gama sobre a situação do atleta, mas até o momento nenhum avanço, nenhuma proposta foi formalizada ou algo do tipo, apenas nas conversas. Mas é um jogador que, como o próprio empresário do atleta me confirmou, interessa ao Vasco, mas também a vários outros clubes do futebol brasileiro. Difícil hoje, gente, é ter um clube que não se interesse pelo Luciano Jubá, exatamente pelo grande ano que ele vem tendo. São 14 partidas, 7 gols e 6 assistências para um time que não é tão forte como o do Sport Clube do Recife, que meteu 5-0 aí no Bahia, clube de Série A, sendo o Luciano Jubá um dos grandes destaques da partida. Então é difícil hoje, volto a repetir, ter um clube que não se interesse pela contratação do jogador. Você aí, acha que o Luciano Jubá seria um bom nome? Deixe a sua opinião nos comentários, de verdade mesmo. Coloque aqui o que você acha. Eu, sinceramente, Lucas, acho que seria uma boa opção. Jogador de 23 anos, rápido, que tem 1 contra 1 de muita qualidade, que pode atuar também como lateral esquerdo. Ou seja, ele tem esse cacuete defensivo. Ele sabe chegar muito bem ao ataque, mas também tem essa noção defensiva, o que é importantíssimo para um ponto esquerda moderno. E quem sabe o Vasco não avance, dê um balão, um chapéu, entre aspas, aí no Botafogo, que está com as negociações mais avançadas no momento, e consiga aí a contratação desse grande jogador. Volto a repetir, deixa aí nos comentários. Você acha que ele seria um bom nome? Deixa a sua opinião aí embaixo. E, gente, antes de prosseguir, só quero mandar aqui 3 recadinhos. Eu tô olhando muito comentário de vocês. Eu vou começar a fazer isso mais aqui nos meus vídeos. Quero mandar 3 abraços, gente. O primeiro lá pro Paulo Souza, que ontem foi lá no meu vídeo e pediu para mandar um salve para a cidade aqui de Ramos no Maranhão. Então salve para Ramos no Maranhão, meu amigo Paulo Souza. Um salve também para os vascaínos de Rondônia. O Anderson Ribeiro Guzmão pediu esse salve, então salve Anderson. E também por último, o terceiro salve
lá para Cabral de São Luís do Maranhão. O José Pereira Souza deixou esse comentário ontem, dizendo que gosta muito dos meus vídeos, me dando parabéns. Então, inclusive pediu para que no próximo vídeo eu desse esse salve aí para ele. Então, um oi aí para todo mundo de Cabral de São Luís do Maranhão, José Pereira Souza. Um grande abraço aí, rapaziada. Vou começar a fazer isso mais nos vídeos, que é sempre importante muito ter essa troca com vocês, e deixem aí nos comentários. Você quer que eu mande um salve aí, né? Que no próximo vídeo eu faço questão de vir aqui também mandar um abraço a vocês. Mas vamos falar sobre informação importante, né? Antes de entrar nesse assunto sobre Vasco da Gama e Flamengo, que é sobre Andrei Santos. O Andrei ontem foi oficializado, aliás, o Andrei anteontem foi regularizado e ontem ele foi convocado para a seleção brasileira. Inclusive o próprio Paulo Brax, diretor executivo através das redes sociais, disse assim: abre aspas, dia de comemorar o retorno de jogador do Vasco à seleção brasileira principal depois de 6 anos. Parabéns nosso cria Andrei e também a todos do clube que contribuíram para a realização desse sonho merecido. Convocação 100% Vasco. E o Andrei, além disso, ontem também teve divulgado uma entrevista à Vasco TV. Nessa entrevista, é claro, ele falou sobre vários assuntos, sobre a sua carreira, sobre o seu futuro, sobre seleção brasileira, sobre o retorno ao Vasco, tão esperado pelo torcedor vascaíno, inclusive até sobre um assunto interessante, sobre a camisa 8. O Andrei vestia a camisa 8 no Vasco na última temporada, porém com a sua saída iminente e a chegada do Jair, quem passou a vestir a 8 foi o volante ex-Atlético Mineiro. E o Andrei deixou bem claro que o Jair até ligou para ele e perguntou se ele gostaria de ter a 8 de volta. Será que a numeração vai mudar? Eu agradeço muito, né, pelo carinho da torcida vascaína. É uma torcida gigantesca que sempre me mandando mensagem, me acompanhando. Até quando eu fui vendido, eles falaram fica, volta, não demora para voltar. E eu fico muito feliz de estar de volta. E não demorou mesmo, né? Fico muito feliz de estar de volta e que se Deus quiser eu possa ajudar bastante e trazer bastante alegria para a torcida vascaína de novo. As expectativas são sempre as melhores quando se trata de Vasco. Pode ter certeza que eu vou dar meu melhor, meu máximo, como eu sempre dei meu máximo aqui no clube. E se Deus quiser, vou trazer juntamente com meus companheiros muita alegria para a torcida vascaína. Eu liguei pro Jair, o Jair me ligou, a gente conversou, ele perguntou se eu queria a camisa 8, eu falei que não precisava, que o mais importante era nós dois estarmos felizes e dando muita alegria pro clube. Eu acho que em relação com a camisa 8, nem eu nem ele, a gente tem essa vaidade. O nosso maior objetivo é trazer alegria pro clube mesmo. E aí, torcida vascaína, compareçam lá no Maracanã e vamos fazer aquela festa linda que vocês sempre fazem. Tamo junto e um abraço. E aí, torcedor, na expectativa pro domingo, olha só, é amanhã e falta pouco e eu já tô realmente numa ansiedade a mil. Minha boca já tá começando aqui a estourar, não sei se é sinceramente por causa disso, mas o negócio tá começando a ficar tenso. Vasco e Flamengo muda completamente o clima. Se muda aqui para nós que criamos conteúdo de Vasco, imagina para quem trabalha internamente buscando a vitória nesse Clássico dos Milhões. E falando em Clássico dos Milhões, foi como trouxemos a vocês lá no início do vídeo, né? Parece que a mídia tá começando a ter um outro posicionamento de Vasco da Gama. Ontem, 3 programas fizeram aí o famoso 11 contra 11 desse Clássico dos Milhões. E sinceramente, torcedor, a gente olha para as últimas temporadas e não tinha nem graça fazer um 11 contra 11 de Vasco e Flamengo. A gente pegava no gol Thiago Rodrigues e Diego Alves. Aliás, Santos, né? Quem era melhor? Santos. A gente pegava aí na zaga Anderson Conceição e Juan Quinteiro contra Davi Luiz e Léo Pereira, se eu não me engano. Não tem graça. Aí vamos para a lateral. Felipe Luiz e na época Edmar. Para o lado direito, Leonardo Matos e Rafinha. Não sei quem era o lateral deles lá no ano passado, mas no mano a mano não tinha graça para um elenco que o Vasco tinha. E não somente ano passado, como em vários outros anos. Castão, Erle, muito jogador. Não ruim, mas de um nível não tão alto passou pelo Vasco. E hoje, gente, o nível é outro. E isso está sendo refletido, inclusive, nesse 11 contra 11. Ontem, 3 programas fizeram esse 11 contra 11. O Seleção Sport TV, o Arena SBT, aliás, o SBT Sport Rio e também o Donos da Bola da Bandeirantes. Primeiramente, Seleção Sport TV. A seleção ficou dessa maneira, como está aparecendo aí nas imagens para vocês. Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas na zaga, Jair e Andrei Santos sendo os 2 volantes, Gabriel Barbosa, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e sendo técnico Maurício Barbieri. Ou seja, de 11 atletas de linha mais o treinador, de 12, o Vasco tem 6. Goleiro, Pumita, Jair, Andrei e o técnico. E o Flamengo aí tem, no caso, Pedro, Gabriel Barbosa, Everton Ribeiro, Arrascaeta,
Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, 7. Então, 6 a favor do Vasco e 7 a favor do Flamengo, um confronto de fato bastante equilibrado. Já no SBT Esportes Rio, não temos a imagem, mas vamos passar aqui a escalação a vocês. Léo Jardim, Pumita, Fabrício Bruno, Léo Pelé, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Andrei, Everton Ribeiro, Alex Teixeira, Gabriel Barbosa, Pedro e Barbieri. Ou seja, no SBT Esportes Rio ficou Vasco da Gama com Barbieri 1, Alex Teixeira 2, Andrei 3, Léo 4, Pumita 5 e Léo Jardim 6. Então, no caso, ainda um 6 contra 7, mas mais um confronto também bastante equilibrado. E por fim, o outro programa que também fez essa comparação foi o Donos da Bola, da TV Bandeirantes, que também não tem imagem, mas ficou dessa maneira a escalação. Léo Jardim, Puma Rodrigues, Miranda, no caso vencendo aí, né, o sistema defensivo do Flamengo, Léo, Ayrton Lucas, Davi Luiz, Jair, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabriel Barbosa, Pedro e Maurício Barbieri. Então ficaram do Vasco Maurício Barbieri, Jair, Léo, Miranda, Puma e Léo Jardim. Novamente um 6 contra 7. Então, gente, o que eu cravo aqui a vocês é que nesse 11 contra 11 mostra um equilíbrio absurdo. Um equilíbrio jamais visto nesses últimos anos. A gente sabe como a imprensa é muito imparcial, né? Ou aliás, parcial, pende sempre para um lado. E mesmo diante desse pêndulo, parece que de fato o equilíbrio voltou a estar presente no Clássico dos Milhões entre Vasco e Flamengo. Se prepare, torcedor! Porque amanhã é dia. Amanhã é dia de Vasco e Flamengo. Hoje teremos Fala Gigante. Falaremos sobre Vasco e Flamengo. Hoje à noite teremos o Boa Noite Gigante. Falaremos sobre Vasco e Flamengo. Amanhã teremos o Acorda Vascão. Falaremos sobre Vasco e Flamengo. E por fim, domingo teremos o Fala Gigante. Falaremos também sobre Vasco e Flamengo e contamos aí com a presença de todos vocês. Tranquilo? Muito obrigado por ter ficado aqui até o final. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Fiquem com Deus, não esqueça de deixar aí também o seu comentário, pedindo um salve que eu mando no nosso próximo conteúdo. E como eu sempre falo aqui com vocês, fiquem com Deus e saudações vascaínas.